primeiro mandato, nós fizemos uma reestruturação estatutária, né? Reformamos o estatuto que estava bastante defasado, né? Então, nós reorganizamos as câmaras técnicas, criamos um regimento mais objetivo, né? Colocamos no estatuto, né, uma qualificação melhor do processo eleitoral, tanto para eleger os representantes do poder público municipal, estadual e principalmente a sociedade civil. Então, isso foi um salto de qualidade, né, porque o estatuto ele não pode atrapalhar o funcionamento do comitê. Bom, as perspectivas são as melhores possíveis, né? Porque houve agora a eleição da nova diretoria, a nova composição, uma participação muito grande dos três segmentos e, com certeza, pela magnitude que essa bacia proporciona, essa nova gestão deverá efetivamente modernizar, atuar no sentido de dar inclusive mais transparência às questões que envolvem a bacia. Eu diria que essa diretoria está com uma grande oportunidade e um grande desafio ao mesmo tempo, porque nós temos um comitê com uma representação renovada, uma estrutura revista. Então nós estamos num processo de muito entusiasmo com tudo que está acontecendo e, como perspectiva, eu vejo o início da cobrança para 2014, nós temos o desenvolvimento de um novo plano da bacia, nós temos também em curso um processo extremamente complexo e importante que é da renovação do sistema Cantareira. E o pano de fundo de tudo isso é que nós estamos na região mais complexa do Brasil em termos de quantidade e qualidade dos recursos hídricos, a mais crítica do Brasil e uma das mais complexas do mundo. Então, esse é um quadro que estimula, porque tudo que nós fizermos, por menos que seja para melhorar esse quadro, será positivo. Nesse segundo mandato, nós temos vários desafios, né? Um deles é a outorga do sistema Cantareira, né? Então, fundamental essa renovação para que possamos, né, dar continuidade, né, à oferta de água para a região metropolitana de São Paulo. O outro grande desafio é a própria definição, né, dos projetos a serem atendidos com recursos FEHDRO. Então, a nossa defesa é que os projetos aprovados e apoiados, eles têm um caráter regional, né? Pararmos de atender e de colocar recursos em projetos de impacto muito localizado, né? Um outro avanço que nós queremos nesse segundo mandato é sempre amarrar um projeto de educação ambiental com um programa mais estruturante, ou seja, você não pode ter um projeto de educação ambiental solto, ele tem que estar sempre acoplado a uma ação que transforme de fato uma realidade. Então, como por exemplo, nós vamos despoluir uma nascente, aí você faz todo o trabalho de educação ambiental com aquela comunidade e não a educação ambiental para falar do tema apenas nascente. As pessoas perceberem no dia a dia, né, o impacto daquele projeto, né? A outra grande questão é a cobrança pelo uso da água, que existe uma expectativa muito grande dos municípios com esse recurso. Então nós temos que saber colocar essa ação num devido lugar, né? Não criar falsas expectativas que nós teremos um fundo, né, com um dinheiro, né, infinito. Nós temos uma expectativa de arrecadação de algo em torno de 100 milhões de reais, mas se nós não tomarmos cuidado, né, corremos o risco também, né, de pulverizar esses recursos, né? Mas é fundamental conscientizar tanto a sociedade como os grandes consumidores de água, né, para que as pessoas contribuam, né, com a cobrança do uso da água.
Por incrível que pareça, eu teria um tema sim para dizer que é o foco do nosso comitê, ou pelo menos dessa gestão, que é recuperar a credibilidade do Comitê de Bacia, de que ele seja realmente um espaço em que se possa articular os vários segmentos, em que ele possa ser propositivo e que ele possa construir um processo que possa gerar benefícios para a sociedade. Esse é o desafio da nossa gestão. Os problemas da bacia nós poderíamos dizer 10 problemas, porque 20, 30, 100, porque a região do Alto Tietê, como eu já disse, é a mais complexa não do estado de São Paulo, mas do país. A questão da água hoje é uma questão que tem que ser debatida, porque o Brasil, São Paulo também, principalmente, tem uma quantidade muito grande de água. Deus nos deu essa qualidade de ter essa quantidade de água muito grande. Só que essa água ela está distribuída por diversos setores. Nós temos muita água também na nossa bacia, mas efetivamente a demanda é muito maior. Então, os aspectos principais que nós temos que observar é a questão da demanda e da qualidade da água, para que possamos intervir e efetivamente dar mais condições para a população no atendimento dessa água. É fundamental a participação dos prefeitos, dos secretários no comitê e nas subbacias. Né? Por que isso? Porque sem a participação dos municípios nessa parceria com o governo estadual e com a sociedade civil, fica impossível elaborarmos um plano para o comitê que atenda às reais necessidades de cada localidade. Nós temos 5 subcomitês. Cada subcomitê tem uma realidade bastante peculiar. Se você pega a região da Billings, que pega praticamente todos os municípios do ABC, a realidade lá é bem distinta, economicamente, socialmente, da nossa região aqui, que é sudoeste, que é Cotia, Guarapiranga, Taboão, Itapecerica, Embu-Guaçu, Juquitiba. Né? Então, levar essa diversidade para dentro do comitê é fundamental, porque senão você trata todos os municípios de forma homogênea. Isso é uma coisa. A segunda questão é os municípios estarem participando do comitê do Alto Tietê para que nessa articulação com o governo do estado também influencie as demais secretarias estaduais, né, para elaborar o seu plano de ação, levando em conta as necessidades. Vou te dar um exemplo muito concreto. Né? A revisão das leis específicas. As leis que foram aprovadas, elas não levaram em conta, né, que 90% dos lotes na região metropolitana não são de 250 metros, são de 125 metros. O que isso tem como decorrência? Né? Que hoje 90% dos loteamentos na região metropolitana estão irregulares. Então, fundamental a participação dos municípios para pautar esse processo de revisão. Então, nós estamos fazendo revisão, né, na Lei Cotia Guarapiranga e elaborando leis de outras 3 subbacias. Então, a participação dos municípios é fundamental, né? Porque quem sabe da realidade de cada sub-região são os prefeitos de cada município. Não, é importantíssimo, desde a criação do Plano Estadual de Recursos Hídricos na década de 90, em 91 foi feita a legislação, em qual tive a oportunidade de participar à época também. Esse tripartite, sociedade civil, prefeituras e Estado, é muito importante para que haja uma discussão de todos os temas dentro dessa congregação de valores. As prefeituras são importantíssimas, porque elas estão ali na ponta da linha. Então elas é que têm que também verificar aí as questões em que elas estão passando, essas dificuldades, principalmente na bacia do Alto Tietê, e elas são de importância fundamental. A participação dos municípios, e notadamente dos prefeitos, dos líderes, é muito importante.
Se a gente diz que o comitê é o parlamento das águas, nós podemos ver que os representantes do Estado são técnicos, eles não são políticos. Os representantes da sociedade civil são cidadãos, pessoas às vezes até com experiência política, mas quem tem experiência política são os prefeitos. Então, não é à toa que a condução, a presidência da esmagadora maioria dos comitês de bacias é com a concordância dos técnicos do Estado, é dos prefeitos. Então, essa experiência política na condução de um plenário, na construção de acordos, na mediação, ela é muito importante. Acho que cada segmento tem o seu papel e a riqueza do processo é que cada um possa dar o melhor de si nesse processo. A presença do Estado, ela é importante na medida que, sendo a política de recursos hídricos uma política pública estabelecida em lei, é um exemplo no país de política construída de forma participativa, a responsabilidade do Estado é muito grande, não só porque ele tomou a iniciativa de fomentar a institucionalização dessa política, mas porque o Estado tem um papel peculiar no processo. O Estado é que tem uma estrutura para ter informações e tem um quadro de técnicos. Então, a responsabilidade do Estado ela é muito forte na medida em que ele tem que dar o suporte técnico para o funcionamento do comitê, informações. Isso vai, na medida que nós tenhamos uma agência de bacia fortalecida e adequadamente estruturada, ela vai poder fazer um papel específico de apoio ao comitê. Mas, mesmo quando isso ocorrer, o Estado vai continuar sendo a fonte primária das principais informações de monitoramento das águas em termos de qualidade e quantidade, informações sobre a dinâmica econômica, enfim, o Estado tem a obrigação de ter essas informações, disponibilizá-las e elas são importantes no processo de planejamento e discussão que se dá no comitê. O governo do Estado ele tem um papel fundamental também porque ele implanta com os técnicos e com o gerenciamento tripartite de toda a legislação referente às questões de água no Estado de São Paulo. Então o governo do Estado, através da Secretaria de Recursos Hídricos, do próprio DAE, CETESB, SABESP, tem participado também para que possa elaborar essa legislação e participar na questão nessa condução da questão da água. A importância da participação das diversas secretarias no comitê, né? E também no Conselho de Recursos Hídricos, porque nós temos que romper uma cultura fragmentada na administração pública brasileira, onde cada secretaria é uma caixinha que não se comunica com a outra. Então não tem como elaborar uma política pública de habitação descolada de uma política pública de recursos hídricos ou, por exemplo, de saneamento básico. Então é fundamental a participação do governo do Estado articulando as diversas políticas públicas das diversas secretarias dentro do próprio comitê, articulando o seu plano de ação, o PPA estadual com o PPA de cada município, para que os investimentos eles sejam convergentes para resolver um determinado problema. Vou dar um exemplo muito prático para vocês, né? Aqui na nossa região nós temos o rio Embu-Mirim, que abastece a represa Guarapiranga com 30% de sua água. Não adianta em Embu das Artes despoluir o rio Embu-Mirim se o mesmo não ocorrer com o município de Itapecerica da Serra, onde nós temos a nascente. Então o governo do Estado ele ser um articulador de uma ação de despoluição deste rio, articulando os dois municípios. E é muito importante porque a sociedade civil, a qual efetivamente até a que eu represento, que é a questão da Fiesp, sempre foi tida,
antigamente, há 30 anos atrás mais ou menos, como a vilã do processo, né, que utilizava a água e que efetivamente não a tratava condignamente. Mas hoje, e através de 30 anos para cá, com a conscientização de que essa água é finita e que no fim, um dia, nós vamos precisar dessa água, então as indústrias, assim como toda a sociedade civil, vem trabalhando no sentido de efetivamente tratar a água que ela consome e também fazer a questão do reuso da água. Hoje nós temos implantado dentro do Fiesp e do Ciesp, através da Diretoria do Meio Ambiente, um plano de reuso de água nas indústrias. Então, só para você ter uma ideia, em praticamente 80% a 90% das indústrias a qual eu sou representante, nós já temos o tratamento dos efluentes dessa água e o reuso. Então, hoje já temos indústrias grandes que já têm o circuito fechado, ou seja, quase não consome mais água porque ela consegue reusar em todo o seu circuito a água. A sociedade civil, em todo o processo de elaboração de políticas públicas, tem uma importância ímpar. Em que sentido? Governo municipal muda de comando, governo estadual muda de comando, mas a sociedade civil, ela permanece, ela é um ator permanente na sociedade, é uma força viva permanente. Então a participação da sociedade civil em qualquer instância tripartite, ela é fundamental, porque é a possibilidade de um controle social no processo de elaboração daquela política pública e de garantia também da continuidade daquela política pública, né? Até porque a sociedade civil no nosso país tem cumprido um papel importante na democratização dos serviços públicos. O que nós temos hoje de acúmulo de política pública nesse país, e a Constituição de 88, né, ela expressa muito o processo de articulação da sociedade civil. Muito do que tem na Constituição de 88 é fruto da organização do movimento de saúde, movimento de moradia, né? Então é fundamental a participação da sociedade civil no controle e no processo de elaboração das políticas públicas. Mas a sociedade civil, ela é importantíssima porque é um olhar descompromissado. Descompromissado com algum poder, ela é independente. Então, isso é muito importante, porque muitas vezes esse olhar diferente, ele enxerga coisas que os técnicos no Estado ou com a visão do município, que também é um poder público, não enxerga. Então, a sociedade civil, ela foi sempre, na democratização do país, ela foi acolhida para que ela possa dar essa contribuição. E não é só um olhar diferente, muitas vezes a gente precisa entender a sociedade civil como um segmento muito amplo e que tem diferentes setores dentro. Por exemplo, as universidades podem dar a contribuição com a tecnologia, os usuários podem dar a sua visão específica e especializada sobre os problemas e sobre as suas necessidades quanto à água. E afinal, os usuários é que vão pagar pela água, então a participação deles ela é central no segmento da sociedade civil. Temos os sindicatos e as associações técnicas também, na linha da visão das diferentes especialidades que podem ajudar nas diferentes disciplinas que o comitê lida no seu dia a dia.